Vem cá, você trouxe nosso presente? Trouxe. É, porque aqui a gente ganha presente, né? A gente pede presente. A gente pede. Ah! Senta pra falar no microfone, que não é estúdio, não tá com lapela. Gente, ela levantou, Oi, vem um gente. corpo, vem um… Nossa, Nossa, Maria. gente, sério, é surreal Ó, é a uma beleza dessa espada mulher. de São Jorge pra proteger os caminhos. Acho que a gente sempre Perfeita, volta. que perfeita. lindo. Algumas plantas Não aqui. temos espada de São Essa Jorge aqui é aqui. verdadeira, tá? E ela tem 2 filhinhos. Os 2 filhotinhos são 2 bullets, é o meu preferido. Não é o meu, que eu usei, né? O novo. Então, pra você… Para. Ai, obrigada! Mentira, Camila. Ai, que maravilhoso! Esse é o que eu mais gosto. Eu adoro É o seu ele. preferido esse? É o meu preferido. É a vibração perfeita pra mim. Não, e ele cabe em qualquer lugar, né? Pra levar, facinho. A Fun Factory vai ter que me dar um dinheiro. Olha, Não, e tem uma a Fun coisa… Factory é maravilhosa. Ó, Eu recebo várias coisas. Tá rolando? tá. Ai, deixa eu ver o meu. Mentira. Deixa eu ver. Olha, tem vários, ó. Nossa! Ó, Ele não Sorte, Camila. caraca! Ah, ele é babado. É bom. Assim, você tem que, né, por fora. Como desliga, Camila? E vai Aquela- chegando. Só apertar. Te apertei. Apertar mesmo. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo. Agora você falou sobre ONU Mulheres, né? Eu queria muito saber o que você pôde fazer, qual é o teu papel. Eu queria… O papel é na linha da comunicação. É da gente falar sobre as iniciativas, falar sobre as causas. Por exemplo, quando a gente fala, né, no período da pandemia, alto índice de feminicídio, dar para as mulheres instrumentos de cuidado, de proteção, por exemplo. Ou você falar no caso das empregadas domésticas, que… Por incrível que pareça, mesmo com a PEC das empregadas, com a legislação e tudo mais, com a pandemia, voltou a uma flexibilização do trabalho. A pessoa, sabe, essa coisa do confinamento, de confinar com a empregada dentro, sabe, de não reconhecer aquela pessoa como uma pessoa que tem uma família, que tem sua casa, que tem que voltar para casa, que tem que ser cuidada, tem que ser protegida, tem que ter máscara. Isso na época da pandemia. Então, que foi uma loucura mesmo, que foi uma né? loucura. Então, basicamente é na linha da comunicação, de poder fazer a ponte também entre instituições, muitas vezes governamentais, sabe? Ou não governamentais, como é o mapa do acolhimento. Não sei se vocês conhecem. Aliás, Sim, isso eu acho que é legal muito de legal falar. o mapa do acolhimento. O mapa do acolhimento é assim, mulheres que estão sofrendo situações de vulnerabilidade, de agressão física, podem ter acesso a advogadas ou terapeutas. Você pode ter uma assessoria mesmo, você poder pensar sobre o que você vai fazer. Porque, dependendo da cidade, você não tem uma delegacia da mulher. E as pessoas, na sua ignorância, na falta de Informação, discernimento, de informação, fica numa situação de sofrimento extenuante durante vidas. E não sabendo pra onde ir, Porque não né? está Esse conseguindo mapa é muito elaborar legal, como é que muito você importante. consegue dizer não, como é que você consegue, quais são as leis, quais são os seus direitos, quais são os limites que você pode dar pro cara que te bate. Não sabe nem que existe uma saída, né? É isso. Que tem pra onde correr, tem pra quem pedir
Exato. uma ajuda, um suporte. Então, E o mapa do acolhimento é no Brasil inteiro, gente. Procura no Google. coloca aqui, galera. Se conseguir colocar mapa do aqui acolhimento. um linkzinho, alguma coisa. É É super muito importante. sério. Eu lembro de ver isso no início desse projeto. Esse projeto cresceu pra caramba. São pessoas muito sérias que trabalham e com redes no Brasil todo, assim, vale a pena. E o seu pai também tá envolvido agora, né? Tá filmando a história dos malês. Sim, E ele tá… E eu li que ele tá há 10 anos… Sim. Tentando incentivo, Sim. dinheiro pro filme. Mas vocês estão filmando. Então, vocês a gente começaram filmou, e pararam. A gente filmou uma etapa… esse ano, o ano voa, a gente… 2022 estamos. 2022, obrigada. A gente filmou no início desse ano uma primeira etapa. E agora a gente vai filmar em Salvador. Provavelmente. Aí teve toda a questão também da pandemia, que atrapalhou muito. Aí depois as agendas do elenco. Mas a gente vai dar continuidade. Mas de fato, Joe, foi uma luta… Esses 10 anos tem a ver com… Antes de ir pro set, sabe? É o sonho do meu pai, contar essa história. Sonho que não é numa ambição, uma vaidade. Não, é entendendo que é um paradigma, uma história paradigmática para entender que no período colonial havia resistência, havia luta, como tem até hoje. A gente povoar o nosso imaginário de referências de resistência, de força, de afeto, de construção. Porque se deixar… Eu tenho a sorte de ter feito uma novela, Lado a Lado, que era uma novela que eu tenho maior orgulho, ganhou Emmy e tudo mais, que era uma novela que… muito antenada, com essa visão mais atualizada. Né? É contar a história sob outra ótica. Outra ótica de mostrar negros críticos do seu tempo. Sim. Sabe? Pensar que agora, não sei se vocês viram A Mulher Rei. Porra! Que maravilhoso. incrível esse filme. Falar Meu que naquela Deus. época, com todas as lutas e disputas, havia um momento de muita força. E o filme do teu pai é isso. É isso. Né? É isso. E eu fiquei assim… Eu fiquei pensando… Você não acha que, de repente, essa dificuldade, né, de conseguir o dinheiro pro filme é por ele ser um cara preto, um artista preto, querendo contar a história dos pretos? Acho né? que sim. Por esta ótica, Sim. de repente o dinheiro não vem por isso. Tem mais dificuldade. Acho que também tem o fato dele ser uma pessoa mais velha. E qual é a dúvida? Ele já tinha rodado, né? Ele fez Na Boca do Mundo nos anos 80, um filme que ele dedicou à minha pessoa. Mas eu acho que… E a insegurança muito nesse crivo mesmo, de como se essa história não fosse relevante, talvez. Mas eu acho que… eu nem quero valorizar tanto isso. Pra mim… O lance, assim, cara, o cara com 83 anos. Vai sair. No set. Né, é porque assim, eu tô querendo lembrar desse set. Sim. Sabe, tocando barco, com a alegria, o encantamento de toda a equipe. Demais. Sabe? Muito lindo, Não, assim. tem O cara tá rodando, ele não só, né, o Malês, ele como diretor. Mas assim, eu acho que nesses últimos 2 anos, meu pai fez, sei lá… 3 filmes, 10 filmes, 3 séries. Eu não vou saber a contabilidade. Mas é uma loucura. Meu pai não para. Né? Não para. Joga futebol, tá? Ai, amo. Ele é mais jovem que Não nós. para, tá sempre sorrindo, maravilhoso nos lugares. E você acha que, assim, durante a tua vivência, né? Por as pessoas, de repente, acharem que você não é uma mulher preta ou tão preta como dizem, Sei. né? Você acha que você passou por menos situações racistas do que o teu pai Com e certeza. o teu irmão, que são pretos retintos? Tem uma coisa, eu lembro, teve uma época que eu fiz uns encontros, as xotas, na minha casa. Xotas. Das xotas. E isso tudo começou… Explica pras pessoas. Vou explicar. Do nada, joga uma xota no ar. A gente tá gostando, né, das xotas. Eu adoro falar de xota. E ainda mais desse período, que foi muito, muito lindo. O que era? Eu fui chamada para ser embaixadora da ONU Mulheres. E entendi… E quando eu fui chamada, assim, que legal, mas tipo, peraí, como é que eu vou dar conta disso? O que isso significa? Eu vou falar como disso? Eu fiquei muito em pânico. Eu recusei, na verdade. Não por não querer, assim, preocupação, respeito ao que Achando aquilo… que não vai dar conta. Achando que não vai dar conta. Me preocupada com isso. Aí, a Bel,
que foi quem me fez o convite, ela, não, você não sabe, a questão não é sobre o que você já simboliza, o legado que você tem da tua história, isso já fala muito, sabe? A gente precisa de alguém que dê voz às causas, aos trabalhos, os projetos que a gente toca aqui, acho que você é a pessoa perfeita para isso. Aí eu topei, mas topei assim, então vamos fazer o seguinte, de uma vez por mês ou cada semestre a gente tem uma roda de conversa com o staff para me atualizar, para eu entender o que está acontecendo. E eu, pensando comigo, não, mas eu vou fazer o meu dever de casa. Eu preciso estudar. E aí… Juntou as amigas. Aí chamei… Não, aí que tá, não era com as amigas. Não. Eu chamei… É verdade, não no tinha primeiro com as momento, aí eu pensei, conversei com a Márcia Tiburi Sim. e conversei com a Djamila. Com as duas eu falei, olha, eu tô querendo estudar feminismo. Você topa pra gente pensar uma maneira, você me indicar livros, arará? Nossa. Aí teve toda aquela parada do Zé Maia. Sim. Que foi uma coisa muito forte, abalou as estruturas ali. Sim, pra quem não lembra, teve um caso de assédio com o Zé Maia na Rede Globo. Vários casos, né? Vários casos, e que isso foi exposto e foi Foi. uma grande revolução. Foi né? uma coisa, foi bem marcante. Ali, aquele movimento absolutamente horizontal entre funcionárias, atrizes, Foi. diretoras. Eu lembro, assim, de ter grupos de WhatsApp, de Sim, Facebook. sim, Todo mundo, não, o que a gente vai movimento. fazer? Vamos comprar camisa? Não, peraí. Sabe, foi uma coisa que, Aham. quando você viu, você já tava num movimento ali. Aí eu falei, não. Em vez de fazer pra mim, eu vou chamar outras mulheres, vou chamar uma turma. Então, a gente ficou fazendo uma vez por semana, a cada 15 dias, era com a Márcia e a cada 15 dias com a Djamila Ribeiro. Por que eu Demais. ia falar disso? Porque eu perguntei sobre as situações de racismo, diferentes situações… Do colorismo. Exato. Entre se você sofreu Aí eu ia menos. citar a Djamila. o Então. seu pai e o Numa Rocco. dessas, consegui, obrigada. Nossa, Imagina, né? Porque a tamo gente aqui pra foi, isso, né? A gente tamo Né? aqui A pra gente isso. foi embora. É. Mas numa dessas aulas, eu lembro que foi um dia difícil, porque a questão, a discussão do colorismo é uma discussão que mexe em feridas. Dessa situação mesmo, dessa comparação que tem de pessoas com fenótipo mais claro e pessoas É bom retintas. explicar pra quem não sabe, né, sobre o colorismo. Pode falar. Não, pode falar você, por favor. Não, o que eu entendo é isso, é que é isso que eu acho que já estamos já. mesmo que falando, tem uma situação de como se tivesse privilégio não, de vantagem. Mas não é privilégio, é diferente. É uma diferenciação, né, pelo tom de pele, onde, na verdade, o tom de pele vai determinar como você é visto na sociedade. Exato. E como você vai passar por certas situações nessa sociedade racista e de em que fato, vivemos. quando você tem um fenótipo mais claro, há uma proteção, há uma situação de vantagem, mas não é de privilégio. Essa diferenciação que a Djamila deu é muito diferente. Privilégio é você estar na frente de uma pessoa branca. Você não está na frente. Privilégio. Privilégio, a branca tem privilégio. Isso. Privilégio somos nós. Mas uma mulher birracial, uma mulher que tenha um fenótipo mais claro, ela não vai ter uma situação de privilégio, ela vai ter uma vantagem em relação a uma mulher retinta. E nesse sentido, eu concordo, eu acho que tem que equiparar isso. A gente tem que cuidar disso. Então eu sou totalmente, assim, pró toda essa discussão que tem de lugar de fala, de representatividade, de você privilegiar mulheres negras retintas. Acho que há uma reparação a ser feita, sim. Eu concordo. E isso, às vezes, me põe num lugar que pode parecer um pouco meio sem lugar. Mas não, meu lugar é meu lugar. Meu lugar é meu trabalho, meu lugar é a minha voz, meu lugar são as minhas ações e as minhas alianças. E eu sou preta da aliança, sabe? Se tem uma coisa que tem a ver com o meu pai, é de uma pessoa que viveu tanta coisa, tanta dor, negações, mas ele nunca deixou de ser aliado. Nunca deixou. E eu acho isso um legado que eu tenho dele. Mas, de fato, sexo não foi uma coisa que… Eu não era a saidinha do rolê, eu demorei pra transar. Eu só fui transar com 19 anos. Pra minha geração, isso já era meio tarde. Nossa, você transou sabe? depois que eu. Eu transei com 18. Pois é, eu só transei com 19. Não transei antes. Não… E não era, assim… E foi bom? A primeira vez pra você foi boa? Foi uma experiência boa? Foi. Assim, eu tive um
um grande período de frustração, porque eu queria penetração e não rolava. Então, na verdade, já rolava sexo, porque já tinha peitinho, já tinha chupada, já Sim. tinha gostosura, já tinha gozo. Aham. Bem simples, verdade seja dita. Já tinha prazer, mas eu tinha essa fixação da penetração, da virgindade, e não rolava. Eu não conseguia. Me machucava, eu achava difícil. Sim. Eu fiquei muito tempo, que se chama vaginismo. Não sei se vocês sabem disso, porque eu tive Eu não sabia. Não, eu tive uma coisa bizarra que eu, quando tive 12 anos, que eu menstruei, eu era criada, sempre fui, desde pequena fui criada com meu pai, e aí eu menstruei perto de uma amiga, na mesma época que uma amiga, aí a mãe dessa minha amiga falou, eu vou levar a Larissa pra ir no gineco. Você quer ir também? Eu posso te levar. Aí eu falei com meu pai, ele, claro, beleza. Fui, a minha amiga foi atendida, entrou no consultório com a mãe, deu tudo certo. Quando ela entrou, falou assim, a tia Regina falou, você quer que eu vá lá com você? Pra mim, assim, médico é tipo Deus, é entidade, né? Aí eu falei assim, não, tia, tá tudo bem. Ela, então tá, qualquer coisa você me chama. Aí beleza, aí aquela coisa, aquele formulário, aquela rotina de perguntas, ele, vou te dar esse avental pra te fazer o toque. Pra mim, fazer toque, pra mim não era problema nenhum. Fui lá, vi as pernas, né? Só que ele me meteu, eu era virgem, o bico de pato. Aquela coisa de, sabe, de coleta. Sim, de coletar o Papa Nicolau, que é super. Jamais ele poderia ter feito isso. Eu só entendi isso, gente, muitos anos depois. Eu credencio o meu vaginismo a essa experiência que fez eu ter uma memória na vagina de prisão. De medo, claro. sabe? Eu demorei. Total. Agora, sorte que eu tive ótimos parceiros, assim, que eu fui relaxando, fui aprendendo a relaxar, mas talvez por isso que a questão da sexualidade ainda não estava no meu campo de prioridade. Hoje, pra mim, eu não vivo sem. Pra mim, é uma fonte de sabedoria. É algo que eu quero desenvolver. Por isso, Maristock, por isso, Charlize, por isso tudo, sabe? Nossa, e que complicado isso, né? Porque imagina, com 12 anos de idade, até hoje é desconfortável, né? Fazer. É chato. E dá um desconforto. não é protocolo você pegar uma menina virgem e você enfiar aquele negócio. Gente. Então nem teve conotação sexual. Só pra eu ser também deixar justa. claro, Não foi Foi uma falta de cuidado. É uma violência. É uma violência. Não tem violência obstétrica? Eu considero isso uma violência. Só que não tinha o cunho dele sexual no sentido dele estar tendo prazer. Eu não senti isso. Eu não senti esse tipo de invasão. Mas, cara, me marcou anos da minha vida. Anos da vida por causa dessa primeira vez de ir ao gineco. Aí quando eu fui levar, né, a minha filha mais velha, que eu tenho a Antônia, parida, mas eu tenho a Maria Luísa, que é minha filha do coração. E ela, quando eu fui levá-la, começando, menstruação, puberdade e tal, levei, assim como eu levei as minhas sobrinhas, assim como eu levei a minha filha pra conversar com a Cláudia Barquinha, que é essa minha gineco maravilhosa, que eu amo de paixão. Eu vi a abordagem dela, só teve conversa. Eu falei, mas você não vai fazer exame? Ela, não, Camila. Por quê? Cara, aquilo foi um túnel do tempo, né? Aí lembra aquele momento que era todo mundo fazendo uma espécie de denúncia, que era meu primeiro assédio. Não, meu primeiro assédio. Não? Que todo mundo escrevia suas situações em que tinha se sentido violentada sexualmente, assediada e tal. Eu resolvi escrever. E quando eu escrevi… Então, eu fiz essa pergunta pra Cláudia, mas não caiu a ficha. Quando eu fui escrever aquilo, é que eu falei, cara, aquilo não é… Tudo bem, não é assédio, mas é uma violência. Aí eu fui na Cláudia. Cláudia, aconteceu isso. Ela, não tem menor… Não tem necessidade de você tocar numa menina. Se ela tem alguma questão, se ela tem uma secreção, aí você faz um exame. Você não lembra se quando você saiu, você não perguntou pra mãe dessa menina e pra sua amiga se isso tinha acontecido com elas? Não, sabe por quê? Porque pra mim essa questão assim, o médico como figura… Sabe? Sim, mas me bateu essa curiosidade agora. Como alguém entrou antes, né? A sua amiga entrou antes e tal. Você achou que aquilo era eu senti assim, natural. doeu, foi ruim, foi muito desconfortável. Mas faz parte do rolê. Mas sabe que a gente teve uma conversa muito interessante aqui com a Angélica, onde a gente fala sobre assédio. E foi muito interessante, porque ela nos despertou também uma coisa do tipo… Quando você passa… Por algum assédio, algum desconforto, alguma coisa desse tipo. E que você
é jovem e não sabe que aquilo Você é nem certo, entende, não entende. É o meu caso. Aquilo fica marcado. Fica. Aquela coisinha fica marcada, você vai pensar nisso em alguns momentos da sua vida, é porque aquilo não tá certo. Né? Então, isso é muito importante pra que a gente fale pras adolescentes, Total. pras meninas. Se algo não bateu legal… Se tá desconfortável, fala com alguém. tá errado. É porque tá errado. Não pode ser desconfortável. Aliás, isso eu lembro quando eu levei as minhas 2 sobrinhas na doutora Cláudia e tal. E assim, minhas filhas, né? Elas são minhas sobrinhas, minhas afilhadas. E eu tenho elas como filhas também. Falei muito disso, gente. Não, tem que ser bom. O que não quer dizer que não vai ter dia que vai dar ruim, mas assim, claro. eu tô falando no sentido assim, de você se respeita. Fala. E tem maneiras de você falar. Você não precisa dizer assim, ai, que horror. Você pode dizer assim, ai, desculpa, mas acho que não tá gostoso. Fala o que você tá sentindo, se coloca. Você não tem que entubar nada que seja desconfortável. Se alguém tivesse falado isso pra mim lá atrás, eu talvez pudesse ter passado por… né, ter resolvido, elaborado muito antes. Demorei pra entender. E como é com a sua filha, assim, né? Cara, Antônia, não posso falar de sexo com ela não gosta. Ah, não? Ela não odeia. gosta. Ai, mãe, nada a ver. Ai, que Mas quando eu tô conversando, ela fica de ouvir, ela ouve. Quantos anos ela tá? Ela tá com 14. 14. Tá com 14, ainda. E que bom a gente ter toda essa informação e consciência hoje, né? Pra poder passar pras nossas filhas mulheres. Claro. Né? Porque ela vai crescer de outra maneira. Totalmente. Né? Se respeitando. Antônia, eu acho que no caso aqui… Claro, ela tem 14 anos, eu tenho 45. Mas eu aprendo tanto com ela. É impressionante. A Antônia ela é muito descolada, ela é muito articulada. Ela é muito do bem. Ok, mãe coruja e tal. Mas eu tô tirando isso, que é verdade mesmo. Eu sou muito mãe coruja. Mas é uma pessoa que tem um esclarecimento e uma integridade com as suas questões, com as suas dúvidas. Eu adoro conversar com ela. Muitas vezes, a pauta de super bonita, eu falo assim, ai filha, posso dividir isso aqui com você? Eu lia com ela pra ver se tava falando alguma besteira. Sabe? Pra ver a opinião dela. Eu vi a opinião dela. Ela é muito legal. Eu aprendo muito com ela. Claro que sou eu a educadora, sou eu a responsável, mas é muito bacana. Meu pai me educou assim, né? Meu pai me escutava. Meu pai abaixava e olhava nos meus olhos quando eu era pequena. Mais de 60 mil reais só com esse canal, onde você está assistindo a esse vídeo. Mais de 160 mil inscritos e o melhor, sem precisar aparecer o meu rosto para ter esses resultados. Você quer aprender a fazer o que eu faço e ter resultados semelhantes ou até melhores? Então confira o primeiro link na descrição.